Muito bem, graças a Deus, Deus abençoe sua vida. Então, nós estamos falando a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. Temos estudado a respeito do livro de Apocalipse, compreendido aquilo que o Espírito tem falado às igrejas nesses últimos dias. Inclusive, sempre no rodapé, sempre lá nas últimas palavras, o Senhor Jesus diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, porque o Espírito tem falado. Tem falado nesses últimos dias ao coração dos homens, justamente porque o tempo do fim se aproxima. Você pode ver que como tem se multiplicado a ciência, e as guerras, e os terremotos, e as tempestades, e os problemas, e o coração das pessoas, como eles têm mudado, como eles têm sido, então, transformados em coisas muito ruins, muito negativas. Nós sabemos que o Senhor Jesus está às portas. Então eu quero hoje começar a falar para você a respeito da igreja de Filadélfia. Como nós temos aprendido, o apóstolo João teve uma visão do Senhor Jesus lá na ilha de Patmos, e ele viu o Senhor que tinha olhos como de fogo, que pode tudo ver, pés reluzentes como de bronze, que são mais refletivos do que qualquer espelho, porque podem olhar dentro do coração do homem. Ele viu o Senhor Jesus vestido de branco, por quê? Porque ele é santo, porque ele é puro. E então ele disse para João assim: pega e comece a escrever, porque você vai escrever para 7 igrejas da Ásia. As igrejas da Ásia representa as fases da igreja dos apóstolos até agora. A igreja rica, a igreja pobre, a igreja morna, a igreja que misturou o mundo, né, dentro dela, a igreja que era fraca, mas era forte. E hoje nós vamos estudar a respeito da igreja de Filadélfia, que é a igreja modelo, que é a igreja que não foi repreendida, que é a igreja que tinha força do Espírito Santo, que é a igreja que o Senhor tem preparado para vir buscar. Não que as outras igrejas não vão subir, porque elas foram repreendidas pelo Senhor, as demais igrejas, né? Então, hoje nós vivemos, neste tempo do fim, um momento das 7 igrejas. Nós temos as igrejas que são mornas, temos as igrejas que são quentes, que são frias, temos as igrejas que misturam a doutrina, temos a igreja de boas obras, temos a igreja que são um exemplo, que não existem repreensão na vida delas. Enfim, nós temos diversas igrejas, mas não significa que elas não vão subir, mas significa o quê? Que nem todas vão reinar com Cristo nesta terra. Apenas os vencedores vão reinar, ou seja, aqueles que receberam a carta, que se arrependeram, que mudaram os seus caminhos. Esses que já eram salvos, agora vão receber a recompensa de reinar com Cristo. Então você que tem ouvido a palavra, que está sendo cheio do Espírito Santo, vai receber essa recompensa de reinar com Cristo. Diante do Senhor também havia 7 tochas. As 7 tochas representam os 7 Espíritos de Deus, que não são 7 Espíritos, são um. Na verdade, eles são apenas atributos do Espírito Santo. Então, Espírito de conselho para a igreja que precisa ser aconselhada. Espírito de sabedoria para a igreja que precisa de sabedoria. Espírito de força para a igreja que precisa de força. Então, para cada igreja, o Espírito Santo se manifestaria de uma maneira para que ela pudesse se arrepender e voltar e andar nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele andava entre os 7 candelabros de ouro, na visão de João. Os 7 candelabros de ouro representam as 7 igrejas. Por que candelabros? Porque os candelabros é aquele que sustenta a luz. Ele não é a luz, mas ele sustenta a luz. A igreja sustenta a luz. Por quê? Porque o candelabro ele recebia o azeite para que então fosse aceso e as lamparinas e o pavio queimasse o azeite e produzisse luz. Então, da mesma forma, o Espírito Santo que está em nós, quando somos cheios dele, então ele através da palavra, através do seu poder, através dos seus frutos, ele é a luz, ele produz luz e nós levamos esta luz. Então a nossa função é produzir luz, a função da igreja é produzir luz. A igreja morta está apagada, a igreja morna está apagada,
A igreja que mistura o mundo dentro dela está apagada. A igreja viva está acesa. A igreja que é quente ou fria está acesa. A igreja que não aceita as misturas das coisas do mundo dentro dela está acesa. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Então, nós vamos estudar agora a respeito da igreja que não foi repreendida, a igreja de Filadélfia. E eu gostaria que você me acompanhasse aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia. O anjo, quem é o anjo? É o pastor. Por que o pastor é comparado com um anjo? Porque o anjo é aquele que presta serviço, que ministra. Então, o pastor, ele ministra, ele serve a igreja. Mas por que também é comparado com o anjo? Porque o anjo protege, porque o anjo representa o próprio poder de Deus, a proteção de Deus. Então, o anjo da igreja, que é o pastor. Por que ele não escreve direto à igreja? Porque o anjo da igreja recebe a palavra e transmite a palavra. Então, o anjo da igreja, que é o pastor, é um receptor da direção do Espírito Santo para a sua vida. Para a sua vida. Você precisa compreender isso. Então, ele diz: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Santo e verdadeiro. Ou seja, o Senhor Jesus está falando estas palavras daquele que é separado. Separado de todas as coisas. Né? Santo quer dizer a palavra separado. Santo não significa religiosamente uma pessoa perfeita e honesta. Né? Significa muito mais do que isso. Significa que ela é separada. Então, os diretores de uma empresa são separados dos funcionários. Os patrões são separados dos servos. Então, os senhores são separados dos servos. Assim também, o Senhor Jesus, ele é separado de todas as coisas. Ele é exclusivo. Ele está sentado à direita de Deus. E não existe ninguém sentado à direita de Deus, a não ser o Senhor Jesus. Então, ele é santo, ele é separado, ele é puro, ele é honesto, não há maldade nele, não há nenhum engano nele, ele é santo. Santo e verdadeiro, ou seja, não há sombra de variação, é tudo claro diante de Deus. O Senhor Jesus, ele é específico, ele é claro, não existe mistério, não existe dúvidas, ele é verdadeiro. Então, ele tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então, aqui já é um texto trazido do Antigo Testamento para que as pessoas pudessem compreender o que é a chave de Davi. A Bíblia fala pelo menos de 3 chaves. Ela fala da chave da casa de Davi, ela fala da chave do reino dos céus, e ela fala da chave da morte e do inferno. Ela fala dessas 3 chaves. Então, a chave da casa de Davi, que está dizendo aqui, fala justamente da chave que está na mão de um administrador. Então, até hoje, né, grandes palácios, ou empresas, ou instituições, possuem alguém que tem a chave. A chave. Então, por exemplo, numa casa que se tem muitos quartos, que se tem pessoas morando lá, um palácio, vamos dizer um palácio de um rei, existe alguém que administra esse palácio. Ele organiza para que o palácio possa estar sempre bonito, sempre em ordem, sempre recebendo as pessoas. Então, assim era também na casa de Davi. A casa de Davi havia aquele que administrava, que era aquele que tomava conta, né, da casa. Havia um administrador. Então, quando o texto fala da chave da casa de Davi, ele conta que havia um administrador mau, um administrador que não cuidava bem da casa, né? Um administrador que ele não buscava os interesses da casa, mas buscava os seus próprios interesses, queria se apresentar
diferenciado para os convidados. Ele queria ser uma pessoa diferente, né? Queria demonstrar ser uma pessoa diferente. Então, ele usava do poder que ele tinha para se autopromover. Então, nós sabemos que esse quem é? Esse é um maligno. Essa é a intenção do diabo. Esse é o velho Adão. Agora, o Senhor Jesus, ele é comparado ao administrador prudente, ao administrador servo, aquele que tem a chave, aquele que não busca sua autopromoção, mas aquele que dá limites para as pessoas, aquele que realmente organiza a casa, que abre onde tem que estar aberto e fecha onde tem que estar fechado. Ele não abre para aquela pessoa que ele tem interesse para que passe ali. Não. Ele abre a porta para as pessoas que realmente devem e podem entrar. Então, o Senhor Jesus, ele tem a chave da casa do Pai. Ele tem a chave da casa de Deus, que abre a porta. E ele é a porta. Ele abre a porta para que as pessoas possam entrar na casa. E fecha a porta para que aqueles que não devem entrar não venham entrar. Então, ele tem a chave. Mas a chave da casa de Davi também representa a chave de todas as coisas do Senhor Jesus, da casa do Pai, de todas as bênçãos. É aquele que dá e que ninguém pode tirar, e aquele que tira e ninguém pode dar, porque todo o poder está nas suas mãos. Então a chave representa autoridade, poder, representa aquele que pode fazer. Então o Senhor Jesus está dizendo: eu tenho a chave da casa de Deus, eu tenho a chave da bênção. Mas também existia a chave do reino dos céus. Qual é a chave dos reinos dos céus? Aqui a palavra de Deus diz, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19, o seguinte: eu darei a você, Jesus dizendo a Pedro, as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. É claro, Pedro aqui representa a igreja. Pedro representa eu e você. Então, a igreja possui a chave do reino dos céus. Agora, qual é este reino dos céus? O que é o reino dos céus? Você vê que no dia de Pentecostes, quando os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo, a primeira coisa que foi feito foi Pedro se levantar e pregar para uma multidão. E naquele dia, mais de 3.000 almas foram batizadas e aceitaram Jesus. Ou seja, ele recebeu a chave e abriu a porta do reino dos céus para que as pessoas pudessem entrar. Não ele propriamente dito, mas a mensagem que estava nele e que foi então empoderada, cheia de unção, através do poder do Espírito Santo. O próprio Jesus, estando aqui na terra, estava aqui e dizia: o reino de Deus é chegado a vós. Mas o reino de Deus então estava fechado ainda, não estava aberto. Quando veio o Espírito Santo, então as mesmas palavras, ou até que o próprio Pedro falava, mas na verdade, quem é Pedro comparado a Jesus? Ora, Jesus é Jesus, Pedro é Pedro. Porém, agora o reino do céu seria perto. E o Espírito Santo falou através de Pedro. Então, Pedro, com a mensagem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele abriu o reino dos céus. E hoje nós temos essa chave conosco. Toda vez que você prega a mensagem, você abre a porta do reino dos céus para alguém. Mas quando você não prega a mensagem, então você fecha a porta do reino dos céus para alguém. E o que o Senhor Jesus diz: aquilo que você abrir na terra será aberto no céu, aquilo que você fechar na terra será fechado no céu. O que significa? É como se existisse um portal que ligasse a terra ao céu e que você tivesse a chave. E a chave qual que é? A chave é a mensagem. A mensagem é a chave. Quando você usa a mensagem, você abre a porta. A porta. Então escreva aí: a chave é a mensagem. Escreva aí: a chave é a mensagem. Então quando você dá a mensagem,
você abre a porta. E a outra chave que existe na Bíblia é a chave da morte e do inferno. Você percebe que as três chaves estão em poder de Cristo. Porque ele também diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Não, aqui não fala do inferno, o último inferno, que é a segunda morte, mas o inferno no sentido do Hades, ou seja, o reino espiritual do diabo, né? Aonde o diabo atua, aonde as almas deste mundo, quando elas partem, que não estão em Cristo, elas vão. Então ele tem a chave da morte e do inferno. E por que ele fala: estive morto, mas agora estou vivo? Porque apenas aquele que ressuscitasse poderia ter as chaves da morte e do inferno. Essa chave, o diabo, que tinha o poder da morte, ele as tomou quando o homem pecou. Através do pecado, a morte entrou no mundo. E Satanás então passou a dominar a morte. Mas Jesus Cristo, quando ele veio e morreu inocentemente e derramou o seu sangue por nós, então ele também derrotou a morte e tomou a chave da morte e do inferno. A chave fala da porta que abre. Então nas mãos dele está o quê? Está também a chave da morte, a chave do inferno, ou seja, só vai entrar no inferno pela porta que ele abrir. Só vai sair do inferno na porta que ele abrir. Só vai deixar de entrar no inferno na porta que ele fechar. Então, por exemplo, você morre em Cristo. A porta do inferno está fechada para você, mas a porta da casa do Pai está aberta para você. Você aceita Cristo aqui na terra. A porta do reino dos céus é aberta para você. Você passa por esta porta. Então é muito importante você compreender como que funciona o reino de Deus e quem que pode te dar poder e para entrar na porta, para passar pela porta, quem tem a chave e como que nós como igreja também podemos fazer com que as pessoas entrem no reino dos céus. Apenas entra no reino dos céus aqueles que possuem a mensagem e que transmitem a mensagem. Então o reino dos céus, é claro que o reino dos céus, ele não é o céu. O reino dos céus, ele não é, por exemplo, você morrer e entrar no reino dos céus. Não, o reino dos céus está aqui. Jesus disse que está dentro de nós o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é como se fosse uma nova vida aqui nesta terra. É como se fosse uma nova maneira de viver aqui nesta terra. É o domínio de Cristo, é o governo de Deus. Então a igreja, ela faz parte do reino dos céus. Ela não é sozinha o reino dos céus, mas ela faz parte do reino dos céus. E através da igreja é que nós entramos no reino de Deus, aqui na terra. Agora você está no reino de Deus. Você que me ouve, você está no reino de Deus. A mensagem que eu estou pregando para você é a chave que permite que você entre dentro deste reino. A porta está aberta, você pode sair, mas toda vez que você recebe a mensagem, você entra. A mensagem é a chave. Então, aquele que é poderoso, ele tem a chave da casa de Davi. Então, isso é muita unção, é muita graça, é muito poder sobre as nossas vidas. E o que eu quero transmitir agora, nesse momento, para você, é o seguinte: quanto mais você ouve o Espírito Santo, quanto mais você crê, quanto mais você se derrama, quanto mais você se demonstra fiel ao Espírito Santo, então mais você experimenta das coisas dele. Nós vivemos últimos dias que precisamos mais de Deus. Então eu quero desafiar você a estar orando mais, a estar presente mais nos cultos. Eu quero desafiar você a experimentar mais e mais do poder de Deus na sua vida. Eu quero desafiar você em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você receba mais do Espírito Santo, mais da graça de Deus, mais do favor de Deus. Então faça aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Entre no seu quarto, tranque a porta e busque ao Senhor. E com certeza
Ele vai dar para você, entregar para você muito mais do que você imagina, que é o transbordar do Espírito Santo. Nas suas mãos está a chave do reino de Deus, que é a mensagem. Fale de Jesus. Pregue a mensagem. Não guarde apenas para você. Não seja assim uma pessoa assim apenas, né? Mas seja uma pessoa envolvida com as coisas do Senhor, que com certeza você vai receber muito mais de Deus na sua vida. Tá bom? Vamos orar então? Vamos entrar na presença de Deus nesse momento. Grande Deus, eterno Pai, Senhor, eu te busco nesse momento, eu te louvo, eu te glorifico e eu peço que o Senhor venha trabalhar na nossa vida. Meu Deus, encher as nossas vidas com teu Espírito Santo, nos capacitar, nos levantar, nos erguer a cada dia e a cada momento. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço agora. Meu Deus, nós que temos a chave do reino, que o Senhor tem entregado para nós, que possamos, meu Deus, abrir o reino de Deus para muitas pessoas, porque o reino de Deus não pode estar fechado. Através da minha vida ele pode abrir. Meu Pai, mas o Senhor também tem a chave de Davi. Meu Pai, e eu sei que o Senhor tem aberto uma porta diante de nós. E eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes e poderosas nas nossas vidas. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço e eu glorifico o teu nome. E eu espero na tua presença, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus, eu quero que você compartilhe este vídeo. Então vai lá em compartilhar, vai lá em copiar link, cola nos grupos do WhatsApp, envia esta mensagem para mais pessoas, para que elas possam receber mais de Deus. Tá bom? E se você não curtiu, pega o dedinho aí e curta. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí no nosso canal. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até amanhã. Estamos juntos.